Esse episódio do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o engenheiro agrônomo Renato Cacho. Engenheiro agrônomo formado pela UFMT de Sinop, o Renato possui mais de 12 anos de experiência no manejo das culturas da soja, milho, feijão, algodão e trigo. Ele é especialista em defensivos agrícolas e manejo de herbicidas e hoje atua no desenvolvimento técnico de mercado da Syngenta do Brasil. Nesse bate-papo, o Renato nos fala sobre as poucas opções de moléculas para a dessecação da cultura da soja e principalmente como utilizá-las da melhor forma possível. Quer saber mais? Então fique aqui e aproveite esse super bate-papo. Grande amigo Renato Cacho, quem diria? E eu gosto disso, viu? É sempre o mestre sendo superado pelo discípulo, né? E o Renatão tá aí. É um orgulho muito grande ver o Renato se desenvolvendo com a experiência, com a expertise que ele tem hoje, com o uso de moléculas em geral, né? Sejam defensivos, herbicidas, inseticidas, fungicidas, todos esses defensivos agrícolas. E ele já esteve aqui, ex-aluno aqui da UFMT e hoje trabalhando aí na parte de desenvolvimento e tecnologia, né, de mercado na Syngenta do Brasil. Renato, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast novamente. Obrigado, professor. Para nós, eu digo assim, sempre uma satisfação, né, estar aqui novamente, poder a gente compartilhar um pouco das informações que a gente captura no dia a dia, nas lavouras, todo o processo. Eu digo assim que o conhecimento ele tem que ser compartilhado, né, senão de nada adianta a gente fazer todo o processo de pesquisa, todo o processo de experimentação das moléculas entre si e a gente não souber recomendar lá no campo, na ponta como produtor. Mas obrigado aí mais uma vez pela oportunidade, agradeço aí novamente. Nem se fala, né, Renato? O conhecimento que não é compartilhado, ele acaba sendo literalmente enterrado. E é bom a gente falar de conhecimento hoje, né? A UFMT aí ultrapassou os seus 450 agrônomos, se eu não me engano, formados. E quando a gente chegou aqui em Sinop em 2006, era difícil pensar nisso. E hoje a oportunidade que Deus me deu de rodar esse Brasilzão e até fora do Brasil. E cada lugar que a gente vai, a gente encontra um ex-aluno aqui da UFMT. É lógico que o mérito e passa longe de ser só meu, mas eu tive a oportunidade de conviver com vocês um pouquinho. E o professor que acha que ensina somente, ele está bem equivocado, porque a gente aprende muito com vocês no dia a dia da aula, da sala de aula, e depois que vocês se formam. Então, eu me delicio no grupo, né? Um dos grupos que a gente participa aqui dos produtores do Mato Grosso, e eu vejo os produtores apresentando os questionamentos em relação aos produtos, o que pode utilizar, o que não pode, quanto tempo após a utilização de um herbicida ou de um inseticida pode se plantar ou fazer o manejo. E a forma com que você responde com tanta precisão e segurança sobre como o produtor tem que manejar ou o que ocorreu para aquele problema que ele está tendo, nossa, eu fico assim, literalmente nas nuvens e aprendo muito com você. Você é o meu consultor particular, né, Renato? Quando eu tenho alguma dúvida, eu mando um áudio para você e deixo aqui, ó, a informação. Ele não demora, mas nem 15 minutos para esperar para responder. Às vezes eu fico até sem graça que eu mando fora de horário. Mas você tá lá sempre respondendo, né, Renato? Então, já fica aqui os meus parabéns pelo gosto com que você trabalha e faz isso. E para quem é professor, isso aí é um orgulho muito grande, viu? Parabéns, viu, Renato?
Obrigado, professor. Obrigado, e isso nos dá mais motivação ainda, né, para continuar no nosso propósito aí, que é sempre poder ajudar as pessoas, ajudar os produtores aí, né, os agricultores no campo a sempre almejar o melhor manejo, tentar resolver, né, os problemas, né. Eu digo assim, focar menos no problema, focar um pouco mais na solução. Talvez muitas soluções estão do nosso lado e a gente não está vendo. É importante que a gente tenha o contato com diversas pessoas para que a gente consiga ter a solução mais cabível para cada determinado problema. É isso aí. E, Renato, uma das coisas que me deixa bem feliz hoje é ver que as empresas, é lógico, a questão comercial ela sempre existe, porque é a questão comercial que paga os salários, que paga as pesquisas. Mas hoje em dia, as empresas como a Syngenta, elas têm trabalhado cada vez mais com o produtor como um parceiro gerador de demanda, um parceiro que auxilia no desenvolvimento de uma pesquisa para o lançamento de um novo produto. Então, aquela relação puramente comercial, ela é a última instância dentro do desenvolvimento, porque todos nós estamos trabalhando para produzir alimento, que é uma profissão das mais nobres que existe. Então, eu vendo hoje as empresas se portarem dessa forma, isso nos dá um ânimo muito grande para saber que nós vamos continuar produzindo alimento na demanda que o planeta nos pede, né? Ultimamente nós vimos aí as demandas da FAO, nós vamos precisar aumentar em produção de alimentos 6 milhões de hectares por ano no mundo. Então, ou a gente faz isso em conjunto numa parceria ou não vai dar certo, né, Renato? É fato, viu, professor? E assim, a Syngenta hoje é uma empresa de pesquisa e inovação. Todos os anos, nosso compromisso com o agricultor é trazer diferenciação no mercado, né? Produtos que vão agregar realmente no negócio do agricultor, que possa trazer os benefícios aí diante dos diversos segmentos, seja fungicida, inseticida ou herbicida, né? Nós temos um compromisso hoje que é lançar pelo menos 2 ou 3 moléculas por ano, trazer isso para campo, para que o produtor ele possa ter a experimentação e ter o melhor benefício aí desses produtos como um todo. E eu costumo dizer que, assim, até uma frase bem característica que eu estava vendo esses dias, não basta ter excelência, a pessoa precisa ser ética e humana, né? Então é preciso que você tenha esse direcionamento também, né? Muitas vezes, se você não sabe o melhor manejo, você precisa saber quem possa te ajudar, né? Então, por isso que o conhecimento ele foi feito para ser compartilhado. Então, esse é um ponto bastante importante aí. E eu costumo sempre trazer isso para o meu time, pessoal que a gente trabalha no processo de capacitação, e trazendo sempre as melhores ferramentas de maneira mais ética possível. Aquilo que realmente funciona, da maneira que funciona e como que eu tenho que fazer, né? Então, todo um direcionamento de utilização, né? É isso aí. O desafio é grande e se a gente não unir forças, vai ser difícil alimentar essas bocas que estão aí e tem que estar, né? Então, a tecnologia, o desenvolvimento, cada coisa que a gente vê com o passar do tempo que muitas vezes nos deixam assustados. As reportagens agora sobre esse novo telescópio que foi lançado aí para conhecer os confins do universo, ele está chegando em regiões e conhecendo novos planetas que a gente nem imaginava. Então, o homem só é superado por ele mesmo, mas desde que ele se dê a mão lá e caminhe junto. E é isso que nós estamos fazendo. Mas, Renato, o bate-papo hoje é sobre um processo dentro da produção agrícola de grãos ou de sementes, que bem nessa época aqui que nós estamos gravando agora, né, final de fevereiro, começo de março, nas diferentes regiões do Brasil, nós temos aí desde alguns lugares que ainda nem plantaram a soja, como o norte e o nordeste do Brasil, ou como nós aqui do centro-oeste, sul e sudeste, que já estamos colhendo a soja e plantando milho ou plantando o algodão. E para que uma cultura finalize e nós consigamos colocar uma outra cultura com uma boa forma, com uma boa formação na sequência, essa cultura precisa ser finalizada de forma correta. E quando a gente fala da soja, principalmente hoje em dia, com a massiva utilização dos materiais, né, com as cultivares de hábito de crescimento indeterminado, e há uma justificativa para isso, no momento certo nós vamos trazer aqui um melhorista de soja para falar o porquê desses materiais de hábito de crescimento indeterminado. A finalização da cultura ela não ocorre de forma natural, ou nem sempre a gente consegue que isso ocorra para que a colheita possa ocorrer, principalmente nas regiões onde chove muito, como a gente está aqui no Mato Grosso, né, no Maranhão, Piauí, Goiás, ou onde você está aí, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Então tem que ocorrer um processo forçado de finalização
do ciclo dessa cultura para que ela esteja num ponto de colheita de forma homogênea, senão a gente vai perder muito. Então nós estamos falando do processo de dessecação da cultura da soja. E isso tem trazido muitas dúvidas e muitos problemas, desde que em 2000, aí você me corrige aí, Renato, não sei se foi 2021 ou 2022, foi no começo de 2021, né, no começo de 2022, que o paraquat foi proibido seu uso no Brasil. E aí nós perdemos essa ferramenta e aí sobraram algumas outras. Então o bate-papo aqui hoje é sobre dessecação da soja. Eu falei bastante já, mas Renato, dentro desses processos que a gente utiliza para forçar a finalização da cultura, por que a gente tem que dessecar a soja? Quais são os itens técnicos que nos pedem isso? E qual a melhor forma de fazê-lo? Sem ainda a gente entrar diretamente na disponibilidade aí das moléculas ou dos herbicidas que nós temos. Bom, professor, basicamente, se a gente entender hoje, a gente precisa direcionar, vamos fazer o processo de dessecação pré-colheita da soja. Então, nós já temos o quê? Agora, o porquê? Quais são as razões de eu fazer todo esse processo de dessecação? Eu costumo elencar 3 itens primordiais aí, são as 3 razões do porquê que faz, né, essa dessecação pré-colheita. A primeira delas é a uniformização aí, né, de todas as plantas, bem como você disse anteriormente, é fazer com que as plantas, ao final dessa dessecação, elas cheguem tudo ao mesmo estágio, até porque a maioria das cultivares hoje são de hábito indeterminado, então elas não têm, a maturação delas são meio que dispareio, né, não chega tudo ao mesmo tempo, então você precisa estar fazendo essa interferência justamente para uniformizar a chegada das plantas lá no final. Essa é a primeira razão. A segunda razão, e aí assim, muito mais para aqueles produtores que trabalham muito forte com a segunda safra, por exemplo, seja milho safrinha ou até mesmo algodão, é a antecipação de colheita. Então eu faço uma dessecação pré-colheita para justamente antecipar a chegada dessa soja e para que eu consiga entrar com a próxima cultura dentro de um período que eu vá ter ganhos aí significativos dentro de uma janela de plantio, né? Então é importante essa antecipação também. E o terceiro item, que a gente considera bastante importante também, que é o controle o manejo de plantas daninhas que vai ser feito através desse processo de dessecação. Porque muitas vezes, e hoje a gente tem visto muito no campo, tem muita planta daninha sobrando no campo, tá ficando aí muitas problemáticas em todas as regiões do Brasil, né? E chega lá no final, às vezes, tem muitas lavouras que estão um pouco mais, a densidade populacional de plantas daninhas tem um pouco maior, né? Então, você precisa fazer essa dessecação já para começar no limpo na próxima cultura. Então, é importante fazer o porquê da dessecação. São essas 3 razões, né? A uniformidade de colheita, uniformizar todas as plantas, antecipação justamente da colheita e também o manejo de plantas daninhas. Tá? Perfeito. É bem lembrado a questão do manejo de plantas daninhas, e eu até comentei aí em alguns episódios atrás que no Rio Grande do Sul a gente tem a buva, entre outras, né? E aqui no Mato Grosso, e acredito que em outras regiões também, a tal da vassourinha de botão tá virando um problema sério, entre outras, né? Certo. Então, esse manejo, ele é importante. Mas quando a gente fala em uniformização, isso é um ponto primordial, tanto para que não haja desconto no produtor de grãos, e quando fala em colheita de semente, então, para que a gente possa ter isso de forma homogênea e facilite lá o processo de beneficiamento e a qualidade da semente. E Renato, nesse ponto, então eu perguntei a você ali agora no início, e eu não lembro se foi 2021 ou 2022, mas por alguns critérios técnicos nós tivemos o bloqueio do uso do paraquat, que era um dos principais, né? O que acho que era o mais utilizado na dessecação da soja. O paraquat, então, ele foi banido do Brasil, não pode mais ser utilizado nos Estados Unidos. Eu até estava lá no ano passado e assisti um pouco na televisão a disputa lá e eles conseguiram mais 10 anos de utilização. Então, o paraquat a gente não tem mais essa ferramenta na mão. E aí isso é notório do agricultor, né? Cortou, a gente tem que utilizar outras coisas. Então, sem o paraquat, o que restou para que a gente possa trabalhar com a dessecação da cultura da soja hoje no Brasil? Sem o paraquat, né? Com a saída do paraquat em 2022, o que sobrou, e aí a gente já estava fazendo esse shift, né? É muito mais para as moléculas de quat e glufosinato. Certamente existe grande diferença entre a utilização de uma molécula e outra. E cada uma tem um certo como utilizar, como melhor obter o melhor resultado tanto do diquat como do glufosinato, né? Então, é preciso a gente tomar atenção a alguns fatores, né, quando a gente compara um diquat com um glufosinato. Mas hoje foi o que sobrou. O que nós temos hoje para fazer esse processo de dessecação é tanto o diquat como o glufosinato
são ferramentas que entram dentro desse segmento. Logicamente, existe diferença entre eles, entre tanto de antecipação de colheita, tanto na questão de utilização, qual é o melhor momento para fazer a aplicação, se faz de dia, faz de noite, tem que fazer com luminosidade, sem luminosidade, então muito isso impacta de acordo com os produtos, né? Vou citar um exemplo aqui. Se você pegar o glufosinato, por exemplo, ele é uma molécula que ele é considerado, entre aspas, um produto de contato, mas não é que ele é uma molécula de contato, é uma molécula sistêmica, né? Então ele entra na planta, ele transloca, só que ele tem baixíssima translocação. Então, para ele ter uma ação em cima dessa planta, necessariamente ele precisa ser absorvido e translocar. Para o processo de translocação acontecer, a planta precisa que tenha metabolismo, né, ativo. Então eu não posso fazer uma aplicação, por exemplo, de glufosinato num período noturno. Se eu aplicar glufosinato de noite, por exemplo, o que vai acontecer? A planta não está fazendo fotossíntese, o metabolismo está lá embaixo, consequentemente eu vou ter uma baixa translocação desse produto dentro da planta. E, com certeza, e de fato, a gente vê na prática que ocorre uma queda drástica aí na performance, na eficiência do glufosinato nesse caso. Então, o glufosinato hoje, para aqueles agricultores que vão trabalhar nesse processo de dessecação, a melhor alternativa para trabalhar com glufosinato é fazer ele no início da manhã. Por quê? Porque daí a planta tem um dia inteiro no processo ali para fazer todo o metabolismo da planta, translocar essa molécula dentro da planta, então ele consegue ter um efeito melhor. Entre fazer na parte da manhã, início da manhã e fazer final da tarde, é recomendável sempre no início da manhã. Sempre na parte da manhã fazer o uso do glufosinato nesse processo de dessecação. Bem como a utilização de óleo adjuvante, tomar muito cuidado com a questão de temperatura. Muitas vezes o agricultor ele vai fazer o processo de dessecação, mas está naquele clima nublado. E necessariamente dias nublados você tem falta de luminosidade. Se você não tem luminosidade, a planta não faz fotossíntese, você tem um metabolismo mais baixo. Então, consequentemente, você tem uma menor translocação desse produto dentro da planta. Qual que é o resultado disso na prática? Queda da eficiência. Baixa eficiência. Exatamente. Então, esse seria mais ou menos um direcionamento para glufosinato. Quando a gente entende o DIQUAT, né, que é uma ferramenta fantástica também, que é talvez uma das mais utilizadas hoje no país. Hoje você pode fazer DIQUAT tanto na parte de dia como também de noite, tá? Sem a presença de luz. Eu costumo dizer que assim, às vezes o agricultor ele faz a aplicação de dia, ele vê um resultado. Aí quando ele faz de noite, ele vê outro resultado. Na prática é o que a gente vê isso, mas como que explica tudo isso? Basicamente, professor, e aí assim, partindo muito mais para o funcionamento, o modo de ação da molécula em si, o DIQUAT ele é um fotossistema 1, né? Então ele necessita da planta estar fazendo fotossíntese para fazer a liberação de elétrons, se ligar com a molécula de DIQUAT e formar água oxigenada, ou seja, o peróxido de hidrogênio, na verdade, H2O2. E isso vai fazer com que a planta tenha um processo de necrose entre 36 e 48 horas. Só que qual que é o grande detalhe? Quando eu faço a aplicação, por exemplo, durante o dia, com luminosidade, a planta fazendo fotossíntese, a partir do momento que o DIQUAT atingiu a folha, ele já começa a trabalhar, ele já começa a fazer o modo de ação dele ali. Por quê? Porque a planta está fazendo fotossíntese, ela libera os elétrons se ligam ali com a molécula de DIQUAT e ocorre todo o processo de formação, né, do H2O2, e aí inicia o processo de necrose. Quando eu faço essa aplicação na parte noturna, ou seja, de noite, das 10 da noite até umas 2, 3 horas da manhã, o que acontece? A planta ela não está mais fazendo fotossíntese nesse período, ou seja, não ocorre a liberação de elétrons. Então o produto ele é absorvido, certo? Em uma grande quantidade, né, ele é absorvido. No outro dia, quando abre o sol, a planta começa a fazer fotossíntese e você já tem uma grande quantidade dessa molécula dentro da planta, ou seja, a dessecação é bem mais rápida quando eu faço a aplicação noturna do que quando eu faço a aplicação diurna. Esse é um dos motivos. E o segundo motivo é justamente pela questão da fotodegradação dessa molécula, né? Como que ela se degrada, né? Um dos pontos principais aí da degradação é por degradação por luminosidade. Então, se eu aplico de dia, eu estou perdendo ativo ali por fotodegradação. Quando eu faço a aplicação noturna, eu já não estou perdendo a quantidade de ativo ali. E, consequentemente, quanto mais ativo eu tiver na planta, maior vai ser a eficiência de dessecação. Renato, eu lembro quando você, logo que houve essa questão aí do corte do paraquat, aí muitos produtores me perguntando, né, como é que ia dessecar os campos de sementes, a gente começou a conversar sobre isso. E naquela época houve também, em função de uma congruência de fatores, né, restrição de energia na China, a redução também da oferta do DIQUAT no mercado. E aí virou um pandemônio, né? E os produtores começaram a trabalhar muito com subdoses do DIQUAT. E aí eu lembro que eu comecei a conversar com você e você tocou nesse ponto da fotodegradação, porque
trabalhando ele com a dose recomendada à noite, como você acabou de relatar muito bem, a eficiência pode ser maior por uma maior penetração do produto antes dele começar a agir. Então, agora, quando se trabalha com uma subdose, se trabalhar de dia ainda, pode ser que ele acabe perdendo totalmente a eficiência. Então, são condições específicas de cada um desses herbicidas que vão determinar o manejo que você tem que fazer para ter um bom processo de dessecação. Agora, dentro dessa explicação que você nos passou, tanto do diquat quanto do glufosinato, o diquat ele atua no fotossistema 1 e o glufosinato ele atua em qual via metabólica, Renato? Ele, na verdade, a gente fala que ele é inibidor de GS, né? Que é uma enzima chamada glutamina sintetase, tá? Então, de maneira que quando... Ligado ao nitrogênio, né? Isso, quando você aplica o glufosinato, ele vai inibir a degradação do NH4+, né? Amônia. E, consequentemente, quanto maior a concentração de amônia nessa planta, mais rápido vai ocorrer a necrose, né? A amônia é tóxica, né, para o tecido, né? Como tudo. É isso aí. Então, bom, são dois herbicidas com modos de ação distintos. E quando a gente fala da dessecação de lavouras para produção de grãos, também pode se pensar dessa forma que eu vou explicar agora, que é uma das coisas que se fala para semente. Como o glufosinato ele pode ser um pouco mais lento nesse processo de dessecação, acredita-se que ele permita que, se a aplicação for feita num estádio errado, vamos supor que a gente está falando aqui de 7.2, 7.3, né? Há quem diga que não tem esse 7.3, mas vamos pegar lá 75% das vagens com os grãos totalmente cheios, né? E desligados da planta. Então a gente faria simplesmente a aplicação para finalização. Mas por alguma ocorrência, chuva em excesso ou pressa, o produtor aplica um pouco antes. Fala, não, mas com o glufosinato, como demora um pouco mais para a planta morrer, inibir o seu metabolismo, há tempo ainda dela drenar para a semente, que é um dreno forte, um pouco de fotoassimilado e ganhar um pouco mais de peso. E para a semente também, acredita-se que isso seja verdade, mas tem um pulo do gato aí em relação à permanência dessa molécula no grão ou na semente, né, Renato? Exatamente, professor. E aí, assim, esse é um ponto de atenção muito importante. E assim, para quem é produtor de grão, né, hoje a gente tem, a partir de tem muita gente, eu já vi muitos produtores trabalhar esse processo de dessecação a partir de R6 ali, que é a finalização, né? Quando o grão tá, todas as vagens da planta tá bem cheia, né? A gente fala grãos cheios, né? Mas ainda em R6, essa planta aí, essas vagens não estão em processo de maturação, ou seja, não estão desligadas da planta. Então não é o momento de fazer dessecação. Quando a dessecação ocorre nessa fase de R6, as perdas podem ser bastante significativas. Tá? A gente pode chegar até de 20% a 30% de perda aí em termos de produtividade, justamente quando faz essa aplicação em R6. Sem falar nas perdas em qualidade fisiológica, né? Se for um caso de dessecação para semente, por exemplo. Tá? Quando a gente pensa num ambiente de grãos, o ideal seria justamente entender se eu quero antecipar minha colheita, se eu quero uniformizar mais a minha área ou se eu quero manejar plantas daninhas. Porque, de maneira que se eu quiser antecipar a colheita, o período mais propício ali que você poderia já começar a fazer a dessecação seria a partir de R7.2. O que é R7.2? Vamos explicar o R7.1, tá? Quando você chega na planta, você pega a haste principal, quando você tem pelo menos uma vagem ali da haste principal já com a coloração meio amarelinha, já você pega os grãos ali, você vê que ele já desprendeu da vagem, né? Ou seja, já desprendeu da planta como um todo, essa planta já está entrando em R7.1, ou seja, já está iniciando o processo de maturação dessa vagem. Mas isso não quer dizer que ela já está no momento de dessecar. O que eu preciso analisar? Quando a gente vai para o R7.2, por exemplo, qual é o momento de R7.2? Quando mais de 50% das plantas estão com mais de 50% das vagens já amareladas ou com os grãos desprendidos das vagens. O pessoal fala muito no campo, fala grãos desmamados, né? Mas é isso aí. É grãos desprendidos, né? Então, esse grão já não absorve mais nada dessa planta, ele já maturou, né? Ali ele só está perdendo matéria seca e está perdendo, né, umidade principalmente. Daquele momento, de R7.2 em diante, eu já posso iniciar o processo de dessecação em cenários de grãos, tá? Somente em cenários de grãos. Porque aí, nesse momento, eu já começo a antecipar a minha colheita. Agora, se o meu objetivo, fui lá na lavoura, a maioria das plantas já estão em R7.3, que é mais de 75% das plantas, das vagens da planta aí já com coloração amarelinha, os grãos já desprendidos.
nessa fase você não vai antecipar tanto a colheita, você vai mais uniformizar o processo de todas as plantas, né, e também manejar plantas daninhas, então você já perdeu um benefício. E lá na frente, quanto mais para frente, né, em R8.1, por exemplo, você só vai manejar plantas daninhas praticamente, que nem antecipar nem uniformizar, porque a planta praticamente já chegou. Então hoje, se a gente fosse fazer um processo de dessecação, a partir de R7.2, você já pode fazer essa dessecação. Tá? Que é pensando em grãos, que é justamente o quê? Fui lá na área, contei 10 plantas. Dessas 10 plantas, eu tenho mais de 50% dessas plantas, por exemplo, com mais de 50% das vagens já amarelinha. Esse é o momento ideal aí para começar o processo de dessecação. Ali você vai atingir todas aquelas 3 razões, 3 fatores que a gente indicou do porquê fazer, né, o processo de dessecação. Esse seria uma recomendação pensando em grãos. Agora, pensando em sementes, aí muda um pouco a história. Em sementes a gente tem o detalhe, porque a gente precisa chegar ao máximo possível essa semente em grau de maturação lá na frente para que eu não tenha perda de qualidade fisiológica, né? Seja germinação ou até mesmo vigor. Então é muito importante que a gente faça essa dessecação a partir do momento que as vagens estejam já um pouco mais adiantadas. A partir de R7.3, por exemplo, seria o momento mais propício, porque daí eu já tenho mais de 70% das vagens da planta já em momento ideal de dessecação. Na prática, né, eu acho que às vezes falar assim em porcentagem de vagens é até meio complicado, mas na prática, às vezes você tá rodando a lavoura, você vê que tá bem lourada, bem amarelada, né? Você fala assim, mas já tá no ponto de dessecação. Nem sempre, tá? A coloração da folha, ela indica que já tá no momento ideal de dessecar, tá? Então você precisa entrar na lavoura, no carreador, tem que entrar lá no talhão, tem que fazer, né, uma amostragem de plantas, e eu costumo dizer que assim, normalmente nessas variedades de hábito indeterminado, você conta mais ou menos 4 nós, de cima para baixo, tá? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto nó de cima para baixo. Naquele quarto nó da haste principal, você verifica como que tá as vagens ali. Se essas vagens já estiverem já em fase de maturação, né, amarelinha, ou até mesmo com os grãos desprendidos, é porque a planta já está no momento de dessecação. Ali você já pode indicar o processo de dessecação. Lembrando que, pela amostragem, você precisa ter para sementes aí, mais de 70% aí, pelo menos das plantas, né? Então, numa contagem de 10, pelo menos 7 aí tem que estar com esses mais 75% das vagens já prontas, né? Então, essa é a recomendação um pouco mais direcionada para esse ambiente de sementes. Veja que tem diferença entre a parte de grãos e de sementes. Não é um negócio assim, meio que uma receita de bolo. Vai lá e faz no momento, para semente e para grão é tudo a mesma coisa. Muda bastante coisa, né? Não tem como você fazer uma receita de bolo para dessecação. E ainda mais como nós falamos no início, né, Renato? As plantas que têm hábito de crescimento indeterminado, nós temos vagens em diferentes estágios de maturação e é difícil você acertar o cerne, porque com certeza você vai tirar sementes ou grãos que não atingiram o seu máximo peso seco, ou seja, não houve todo o processo de translocação, e também você vai pegar algumas sementes ou grãos que já passaram há muito tempo desse estádio de maturidade fisiológica e já estão ali no campo já sofrendo o processo de deterioração. E aí, na parte da semente, é o beneficiamento que tem a função de ajustar isso. Mas para que a gente possa colher, você tem que dessecar a planta, ela tem que finalizar. Se talvez nós estivéssemos plantando a soja numa região do planeta ou numa região do Brasil mesmo, como ocorre com o milho, ou como ocorre na região do Mato Piba, que você planta a soja e ela vai finalizar com a finalização das chuvas, na maioria das vezes. Aí até tudo bem, a gente não precise dessecar toda a área, mas para um processo nas maiores regiões produtoras hoje do Centro-Oeste aqui, não tem como, porque tá chovendo, como tá chovendo hoje no dia da gravação. Então tem que dessecar e quando abre o sol, seca a semente, a gente tem que colher. E Renato, atingir essa excelência em observar o talhão inteiro, se mais de 70% do talhão está nesse ponto, é algo muito difícil de se conseguir hoje. E existem trabalhos aí, inclusive de professores da Universidade de Passo Fundo, aí próximo de você, um pouquinho mais abaixo, né, no Rio Grande do Sul, que falam que se você errar a dessecação em um dia, você pode perder até 3 sacos por hectare de translocação que não ocorreu.
Os mais otimistas vão dizer assim, tudo bem, mas o nutriente ficou na minha área, tá na planta, mas o nosso objetivo é peso e produção. Então, hoje, trabalhar com o processo de dessecação de forma precisa é muito difícil. Aí você tocou num ponto que muitas vezes nós não fazemos. Tem que se fazer. É a amostragem detalhada, talhão por talhão, ou até dentro de manchas dentro do mesmo talhão. Você disse pegar 10 plantas de forma aleatória e na sequência para não escolher, né, Renato? E dentro dessas 10 plantas aí você ter 70% ou mais dentro do mesmo padrão. Agora, se a gente passa na beira do talhão ou se você entra lá e pega de forma aleatória, não na mesma linha, muitas vezes a gente pode acabar escolhendo aquilo que a gente quer, né? Correto, professor. Eu acho que esse é um ponto também bastante importante. A qualidade da amostragem, ela ajuda muito, né, na assertividade final, né? Eu acho que eu falei 10 plantas para ficar um pouco mais fácil, mas, por exemplo, você pode fazer diversos pontos no talhão, como se fosse uma amostragem de solo, por exemplo, diversos pontos no talhão e plantas sempre em sequência, né? Então você pega ali, por exemplo, 10 plantas em sequência e você observa, né, nessas 10 plantas em sequência como que está a uniformidade de chegada desses grãos. Dali em diante, você vai para outro ponto e faz esse mesmo processo de amostragem. Lá na frente, você vai ter uma média geral de como que está esse talhão como um todo, né? E aí sim, você parte para tomar de decisão, dessecar ou não dessecar. Eu acho que a amostragem por si só ela é muito importante em todas as situações, né? Eu acho que a partir do momento que a pessoa errar na amostragem, certamente ela vai ter alguns problemas aí. E às vezes um dia para lá, um dia para cá, bem como você disse, você pode ter problema sim em redução de produtividade aí, né? A gente tem visto que na maioria dos trabalhos que a gente conduz aqui, isso pode chegar até 30% de perdas aí, dependendo da condição, tá? Mas assim, professor, o grande ponto, né, eu acho que tem que levar bastante em consideração sempre como que tá essa lavoura, mas muito mais os objetivos que eu quero atingir como ela, né? Se eu quero antecipar, se eu quero uniformizar, se eu quero manejar plantas daninhas, ou o que eu quero fazer, né? E aí sim, partir para a segunda tomada de decisão, que é a escolha da melhor molécula. Por exemplo, se é um caso de produção de sementes, eu já não posso trabalhar com glufosinato, né? Aí eu já tenho alguns problemas aí, que é justamente aquela pergunta anterior do senhor, que é, às vezes o produtor ele entende que quando eu faço a utilização do glufosinato, por ele demorar mais para secar a planta, né, em torno de 10 a 12 dias após a aplicação do glufosinato, ocorre a secagem da planta, né, como um todo, às vezes ele entende que a planta vai estar maturando ali, né, naquele momento. Mas se a gente fazer uma analogia, principalmente, aí assim, eu vou para uma cultura que é muito fácil da gente entender a relação fisiológica da planta, que é a relação fonte-dreno, né? Nessa fase de enchimento de grão, nós temos uma relação fonte-dreno muito fácil de ser identificada, que é a folha, seria a fonte, e o dreno seria o grão. Então, tudo que eu aplico na folha, basicamente, ele vai ser translocado. Se for um produto sistêmico, você pega um glifosato, por exemplo, quando eu faço uma aplicação nessa fase aí, ele transloca junto com fotoassimilados em direção ao grão. E isso impacta diretamente na qualidade fisiológica da semente. Isso acontece muito, por exemplo, na cultura do feijão, né? Se você pegar feijão, eu vou dessecar com glifosato o feijão. Vai matar o feijão? Vai matar. Só que qual que é o problema? Quando eu aplico o glifosato na folha, esse glifosato ele vai translocar da folha junto aos fotoassimilados, junto ao grão. A hora que ele chegar no grão, ele vai causar perda de qualidade fisiológica, né? Então, e essa relação eu faço muito isso com o glifosato, porque também nós podemos fazer esse direcionamento para o glufosinato. Porque lembra que eu disse no começo, eu falei assim, ó, produto, às vezes muita gente acha que o glufosinato é um produto de contato, mas na verdade não. Ele não é um produto de contato, ele é um produto sistêmico, só que de baixíssima translocação, ou quase nula. Então, quando eu aplico ele na planta, por isso que ele demora bastante assim para secar e derrubar a folha. Então, quando eu aplico ele na planta, nos tecidos foliares, ele é absorvido. Eu preciso colocar óleo para quebrar aquela barreira serosa da cutícula. Então, ele é absorvido e ele é translocado por dentro da planta, né, nos tecidos, de maneira que ele chega até o grão. E isso causa perda de qualidade fisiológica da semente, né? Diversos trabalhos aí de algumas instituições, como a Fundação ABC, por exemplo, aqui no Paraná, mostram exatamente isso, né? Eles têm um compilado de basicamente 3 anos de experimentos, mostrando que quando eu faço o glufosinato na dessecação para ambiente de semente, você tem muita perda de qualidade fisiológica de semente. E isso é totalmente inverso quando a gente fala de diquat. O diquat, ele basicamente ele não interfere, porque ele não transloca, ele não chega até o grão, então ele não interfere na qualidade fisiológica da semente. Tanto é que aqui em Santa Catarina, junto às grandes cooperativas, por exemplo, sementeiras, o que eles trabalham basicamente no processo de dessecação? Somente diquat.
eles não fazem glufosinato justamente por causa dessa perda de qualidade fisiológica. E o DICOAT seria o melhor direcionamento para quem é produtor de semente quando vai fazer esse processo de dessecação pré-colheita aí, tá bom? Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. É isso aí, depois desse rápido intervalo aqui, o papo tá bom, nós não estamos nem vendo passar, muita informação aí que o Renato tá nos trazendo sobre o uso dessas duas moléculas e direcionando também, né, o que a gente pode usar para grão e o que a gente pode usar para semente. Mas Renato, depois desse show aí, dessa aula que você nos deu nesse primeiro bloco, né, falando sobre a importância do manejo adequado dos herbicidas na finalização da cultura da soja, você tocou num ponto que é fundamental, o modo de ação desses herbicidas e o quanto que eles podem influenciar na qualidade da semente que vai ser colhida lá na frente. Eu já li trabalhos mostrando que o glifosato, depois do florescimento, ele afeta a qualidade da semente que vai ser produzida, e você agora também nos traz a informação que o glufosinato de amônio, ele atua da mesma forma. Então, não é recomendado, né? É uma ferramenta, mas não é recomendado para a produção de sementes o uso desses dois herbicidas aí. É lógico que o glifosato para as plantas RR no manejo da planta daninha, ele é importante, mas vale a pena ressaltar que a partir do florescimento, o uso dele não é recomendado. E a gente sabe, né, Renato, que hoje o comportamento das sementes no armazenamento, ele tem se tornado cada vez mais desafiador. Então, se eu trabalhar com um herbicida que vai prejudicar essa longevidade da semente, isso é um ponto que tem que ser estudado, melhorado, e quem sabe aí um dia surgir um novo dessecante, né, ou um desfolhante, para que a gente possa manejar essa cultura da soja que não para de crescer. Mas, além dessa questão de finalização da cultura, de dessecação, você falou também do manejo de plantas daninhas, e isso é um manejo que a gente integra de lavoura para lavoura, de ciclo para ciclo. E quando a gente fala em pragas e doenças, o uso desse herbicida para uniformização da cultura, ele também auxilia na cultura subsequente, nós temos um melhor manejo de pragas e de doenças, e como que isso funciona? Com certeza, assim, os diversos trabalhos que a gente tem desenvolvido a campo, a gente vê muito disso. E isso a gente compara muito com a testemunha sem nada aplicado. Por exemplo, uma previsão de uma semana de chuva, a gente faz o processo de dessecação e faz as análises depois, né? Qual que é o grande detalhe? A gente vê a redução da incidência de patógenos no ambiente de dessecação. Então, por exemplo, a testemunha onde não foi aplicado nada, você tem uma incidência X. Quando você vai para uma área que foi dessecada, a incidência de patógenos já é bem menos. Então, você vê que a porta de entrada para os patógenos também nesse ambiente de dessecação é menor, né? Então, a gente vê muito isso a campo, a gente identifica isso muito nos nossos ensaios também, essa questão da melhora também na proteção contra a incidência dos patógenos aí no final aí do ciclo da cultura como um todo. E tem diversos trabalhos aí também para algumas instituições que mostram exatamente esse ponto, essa parte da incidência de alguns patógenos aí nesse cenário, né? Então, por isso que é muito importante, né, entender às vezes como que está na tomada de decisão da dessecação. É preciso entender também todo o processo de precipitação dessa área, né? Às vezes, por exemplo, essa semana está chovendo, né? Mas semana que vem não vai chover. Se semana que vem não vai chover, a hora que abrir o sol aqui, eu vou fazer uma aplicação para dessecar e antecipar. Beleza, perfeito. Agora, essa semana tá tranquilo, tá sol, vou fazer o processo de dessecação, só que semana que vem essa planta vai estar pronta para você colher, semana que vem, né? Se eu dessecar com DICOAT hoje, em 5, no máximo 7 dias, essa planta tá pronta para colher. E se tiver chovendo? E se tiver chovendo na hora da colheita, né? Então, muitas vezes, o processo de tomar a decisão da dessecação também passa por observar essa questão de chuvas. Se vai chover semana que vem, não vai, como é que tá, né? Se é uma questão do glufosinato, por exemplo, o glufosinato ele demora até mais, né? 10, 12 dias. Então, você tem esse detalhe de como que vai estar a previsão do tempo daqui 10, 12 dias, né? No momento da colheita. Então, tem mais esse ponto ainda para tomar de decisão, né? Ou seja, se a gente não tiver ligado em tudo, a chance de dar problema é grande, né, Renato? É fato. E sem falar, professor, assim, ó, a
gente está falando da parte de incidência de patógenos, né? Pensando em patógeno no grão. Agora, se a gente pensar, por exemplo, no grau de impureza, às vezes a gente fala assim, colhi, mas no final do dia, lá no final da colheita, né, o grau de impureza que acabou dando bastante desconto lá na minha área. Mas qual que foi o grande problema? Às vezes tinha muita planta daninha naquela área, muitas vezes não foi feito o processo de dessecação, você tem um grau de impureza muito alto. E quando você vai para um processo de dessecação, né, seja de quat ou até mesmo glufosinato, ocorre um manejo dessa planta daninha. E, consequentemente, né, a planta daninha seca, ela já mais necrosada ali, a hora que a máquina passa colhendo, essa planta daninha ela vai embora, né? Ela acaba saindo pelo ventilador ali, pelo saca-palha lá atrás e, consequentemente, você não tem problema de impureza lá na sua carga depois, né? Então, esse é um ponto também bastante importante e pertinente, tá? Então, que a gente consegue entender. E até essa questão de incidência de grãos aí, de patógeno, no caso, não existe diferença entre os ativos, né? Então, por exemplo, se eu fizer um de quat ou até mesmo um glufosinato, a incidência vai ser a mesma para todos. Logicamente, né, ele vai ser menor do que a testemunha, mas vai ser menor em relação à testemunha. Os dois vão ser bastante eficientes nesse ponto. Então, o processo de dessecação ele influencia bastante também nesse cenário, tá? E na questão de pragas, é mais ainda, né? Ele ajuda bastante porque quando você controla a planta daninha, que pode ser hospedeira dessa praga, consequentemente, essa praga ela vai fazer um processo de migração para outra área ou não. Muitas vezes você tem uma certa redução também desse ambiente, porque você está eliminando o ambiente de alimentação dessa praga. De fato, ela não vai estar mais presente naquele local, vai para outra localidade e aí você vai continuar fazendo todo o seu processo de manejo aí, de pragas como um todo. Perfeito. E, Renato, quando nós temos uma área, né, com a estrutura seca para você poder colher, a gente pode comparar isso com o plantio também. Sempre se ressalta, né? Quando você vai fazer o plantio na palha, que é o que ocorre hoje em grande parte do Brasil, ou a palha ela tem que estar totalmente seca, ou ela tem que estar bem verde para que ela possa ser cortada pelos discos de corte. E na colheita a mesma coisa, né? O que a gente vê de brincadeira aí na internet, né, de colhedora embuchada com planta verde, é a planta daninha, que não foi bem manejada durante o ciclo da cultura e lá no final, dependendo do nível de intensidade de infestação, a gente não consegue manejar mesmo. Uma planta daninha que incomoda bastante nesse processo aí é a corda de viola, né, professor? Corda de viola, exato. Tem uns vídeos bem engraçados aí com os molinetes lá tudo cheio de corda de viola. E quem já pegou uma máquina assim sabe o trabalho que é, né? Então, esse processo, ele é um processo, é uma técnica, né, que nos ajuda bastante na colheita, tem as suas características aí em função da molécula, mas o Brasil vem caminhando cada vez mais para fazer em uma mesma área 2 ou 3 safras. Então, há a necessidade de fazer uma dessecação correta, porque sem isso a gente não consegue ter planejamento para nada. A grande preocupação são as restrições. Então, nós temos que ficar atento realmente com redução do volume, né, ou redução da dose recomendada dessas moléculas para dessecação. E esse manejo bem feito é óbvio. Para a doença, você reduz a fonte de inóculo e para a praga, você expõe a praga para que você possa aplicar depois um inseticida. Muito se fala e a gente tem visto isso. Semana passada colheram soja aqui atrás da minha casa e aí esse final de semana aqui com as crianças no quintal, eles brincando com os percevejos no chão, né? Porque você colheu a soja, o percevejo tava ali, ele não tem para onde ir, ele começa a procurar área verde. Então, para o manejo do percevejo, para depois não ser um problema no milho, e a gente tem enfrentado aí problemas seríssimos de percevejo, principalmente o barriga verde no milho, quando você desseca, você expõe ele e aí fica mais fácil de fazer esse manejo dos inseticidas, né? Se eu falei alguma coisa errada, você me corrige aí, Renato. Não, tá correto, é essa analogia mesmo, viu, professor? E assim, é muito importante entender que é todo um complexo, né? Veja que não é, novamente, né? Não é uma receita de bolo, né? Não. Existe todo um complexo do porquê, do como, do que utilizar. Cada molécula tem uma característica de utilização, então é bem complexo aí. A agricultura num todo, né? Não é uma receita de bolo, é complexo, né? Não. A gente tem que pensar bastante, não é simples.
Mas, Renato, aproveitando aqui, né, você já dedicou esse tempo a gente aqui, eu não vou parar tão cedo. Existem alguns pontos muito comentados aí pelos produtores, né? Primeiro é a associação dos herbicidas. O diquat, principalmente, no ano passado, na safra passada, muito se falava de combinar ele com o Aurora. Mas esse herbicida não é um herbicida para final de ciclo de soja. E essa questão também da redução da dose recomendada. O que a gente tem que levar em consideração para que essas associações ou mesmo as subdoses possam ter um efeito ou um resultado a qual a gente busca e não ter nenhuma surpresa aí depois da aplicação ter que repetir isso? Então, o diquat, né, hoje se você pegar, por exemplo, a maioria dos produtos à base de diquat, na bula vai estar lá, dose recomendada para dessecação pré-colheita de soja, de 1 a 2 litros por hectare. Ou seja, você pode trabalhar a dose de 1 litro, mas essa dose de 1 litro, será que ela vai entregar os mesmos 5 dias de antecipação de colheita? Que os 2 litros, né? Exatamente. Quando você faz 1,5 litro, 2 litros, aí você tem essa garantia de antecipação de colheita, uniformização das plantas como um todo e controle de plantas daninhas. Até porque 1 litro de diquat, você não tem manejo de plantas daninhas. Basicamente, você tem uma quantidade muito baixa de ativo ali. E aí você tem todos os processos, né? Que você pode ter perdas por fotodegradação, né? Muitas vezes você aplica de dia, tem fotodegradação, a planta, ele age rapidamente na planta e não tem um processo tão rápido de ação, né, dependendo da quantidade de ativo que entra nessa planta. E na safra passada a gente viu muito essas misturas com carfentrazone, e o que a gente, nos nossos ensaios, a gente tocou também alguns ensaios em relação a isso, o que a gente tirou de resultado em cima disso, tá? Hoje, diquat, entre fazer diquat e diquat com carfentrazone, não adianta fazer o carfentrazone junto. Ele, como você bem disse, ele não vai acelerar o processo de uniformização, o processo de antecipação de colheita, né? No máximo que ele vai melhorar é o processo de controle de plantas daninhas. E aí muito mais direcionada para uma planta daninha ou outra, seja uma traporaba ou até mesmo uma corda de viola. Aí sim ele pode agregar. Agora, no objetivo de querer antecipar ou até mesmo uniformizar a planta como um todo, ele não faz esse processo, tá? Então, entre fazer um diquat um pouco mais reduzido, aumenta um pouco mais a dose do diquat, trabalha 1,5 litro, coloca um espalhante adesivo bem eficiente, né? Trabalha aí um magral, por exemplo, 0,1% do volume de calda. Às vezes trabalha essa aplicação na parte noturna para você ter um aumento da eficiência da absorção do produto, consequentemente você vai ter melhora da eficiência da molécula em si, né? Menos perdas por fotodegradação. Além disso, você pode estar fazendo uma adição, por exemplo, além do espalhante, você colocar um óleo adjuvante que vai ajudar ainda mais, né, a dar aquela queimada na planta como um todo, né? Mas o que a gente viu na safra passada é que a adição do carfentrazone ele só servia para uma modalidade, que era adicionar no controle de plantas daninhas. Nos demais, não teve tantos benefícios assim. Até mesmo, em algumas situações, a gente viu muita haste verde, né, quando você fazia associação. Então, ele acabava, ao invés de melhorar a eficiência, ele acabava atrasando a eficiência do diquat como um todo. Porque se você pensar, o carfentrazone é um inibidor de protóx. Então, ele vai inibir exatamente a síntese de clorofila da planta, certo? Exato. Se ele vai inibir a síntese de clorofila da planta, a planta não faz fotossíntese. Se a planta não faz fotossíntese, ela não libera elétrons. Se ela não libera elétrons, como que o diquat vai agir na planta? O diquat vai atuar. Eles são antagonistas, né? Exatamente. E lembrando ainda que o carfentrazone ele não é registrado para final de ciclo da soja, né? Fato. Então é um problema sério. E Renato, quando você fala no uso do diquat na aplicação noturna, tem um horário mais específico e como que é a interação dele com o orvalho? Não pode ter orvalho, né? Você não pode ter muito orvalho, né? Eu digo assim, se você fizer essa dessecação até umas 4 horas da manhã ali, no máximo, né? Você vai ter bons resultados, tá? Não pode ter muito orvalho, por quê? Porque quando você tem muito orvalho, mesmo você colocando um espalhante adesivo muito bom, ele vai quebrar a tensão superficial da água, do orvalho ali, mas possivelmente você pode ter problemas de espalhar demais e isso dá aquele efeito guarda-chuva, né? Você acaba perdendo um pouco da molécula, ele acaba escorrendo demais da folha. Então, é importante, né? A gente sempre fala, quer aplicado de noite, tenta aplicar a partir das 10 até no máximo 3 ou 4 horas da manhã, que ainda nesse período você tem uma baixa concentração de orvalho, né, na planta como um todo, e você tem bons resultados em termos de controle. O diquat, depois que você aplicou, 30 minutos depois ele já está dentro da planta. É rápido, hein? Ele é muito rápido. É muito rápido. Então, tanto é que às vezes de dia, às vezes o pessoal fala assim, mas eu fiz o diquat e choveu 1 hora depois, será que eu vou ter problema? Então, muitas vezes... Às vezes não. Na grande maioria, depende da quantidade de chuva também, né?
200 milímetros em cima ali, né? Pode ser. Mas se tava um sol bom, tava quente, a planta tava metabolizando, né? Não, ele absorve, assim, o grande ponto de você utilizar de dia é que caiu a gota, já tá agindo. Entendeu? Tá atuando, De noite não, de noite caiu a gota na folha, ele tá absorvendo, a grande quantidade. A hora que sai o sol, aí ele entra em ação, daí ele seca bem mais rápido, né? Se a gente puder falar em receita, nós dissemos que não tem receita, mas a fórmula melhor para aplicação é essa, né? Você fazer uma aplicação à noite, utilizando um espalhante adesivo e um óleo, e não deixar que tenha muita umidade aí no período mais frio da noite, né? Que é quando tá se aproximando aí das 4, 5 horas da manhã antes de sair o sol, e aí começa a ter o orvalho. Então, quando abrir a luz e esses elétrons começarem a se movimentar, aí o herbicida vai atuar de forma mais rápida e mais precisa, e aí a gente tem o resultado que espera. Renato, agora eu vou te fazer uma pergunta que, assim, talvez você não queira responder, ou posso dizer, né, talvez não tenha essa informação, mas nós tivemos no último ano aí uma restrição da disponibilidade do diquat no mercado. O que você imagina aí para essa próxima safra agora, né? Ou para quem está agora com a lavoura a campo, se a gente está falando aqui agora, o pessoal de Rondônia está nos ouvindo, a turma lá da Copama, né, o pessoal do Pará, do Maranhão, lá do Matopiba, ainda vão dessecar, já devem ter comprado. Mas e para o ano que vem? Porque existe essa questão de que às vezes a China, que é o grande sintetizador do diquat, por algumas restrições não ter a disponibilidade que a gente precisa. E está aumentando a área de soja no Brasil e a gente precisa desse herbicida. Será que nós vamos ter alguma restrição ou não? Então, professor, esse é um ponto, acho que bastante importante. Eu acho que, e aí eu posso trazer essa resposta aqui para você, porque assim, ó, se a gente pensar, no ano passado nós tivemos diversas restrições de ativo e tudo mais, e aí começou a aparecer um monte de diquat no mercado aí, né? Diquat de fulano, outro diquat de outra empresa, outro diquat de outra empresa ali. Só que a gente sempre conheceu o nome de diquat, né? Diquat sempre foi Reglone. Sim. No passado o pessoal falava diquat, é Reglone. Então a partir desse ano, o diquat ele volta a ser Reglone novamente. O que eu quero dizer é que realmente, assim, quem precisar de diquat e confia na marca Reglone, com certeza vai poder contar com Reglone aí para os próximos anos, porque a gente conseguiu ter um supply muito bem desenvolvido nesse ponto aí, de conseguir ter essa molécula hoje disponível para o produtor rural, né? Então, com certeza, diquat volta a ter nome novamente, volta a marca, Reglone, vai ser novamente, nós vamos ter disponibilidade do diquat, tá? Perfeito, porque, Renato, de nada adianta, né, a gente discutir, trazer informação, falar sobre a técnica, a tecnologia e não ter o produto, não ter a ferramenta disponível para o produtor. E eu imagino que a dinâmica, toda a logística e a estrutura para produzir essas moléculas no volume que a gente precisa, fazer a movimentação dela aí entre os países, deve ser uma estrutura monstruosa, mas é de fundamental importância, porque você deixar uma soja verde no campo, ou mesmo seca lá, na época errada, é você perder para o tempo todo o trabalho que você teve ao longo da safra, desde um bom plantio, um bom manejo e condução, aí você perdeu na colheita a soja apodrecendo, ardendo e mofando, aí não adianta nada, né? Nem me fala, professor, na safra passada a gente passou por diversas situações que o produtor estava fazendo até atrazina, ele estava dessecando soja com atrazina, então para você ver o desespero, né? E a importância, mais uma vez, a importância desse processo de dessecação. Eu vejo que é um processo como qualquer outro da soja, mas é um dos processos mais importantes aí de finalização. Porque qualquer coisinha que eu errar ali, eu posso perder bastante coisa, né? Seja em qualidade fisiológica da semente ou a questão de produtividade em relação a grãos também, né? Então, muita atenção nesse ponto aí, né? O Mundo Agro Podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. Renato, olha, brincando, passou aí quase uma hora de bate-papo
E eu gosto sempre de conversar com você porque eu aprendo bastante. Tenho certeza que quem ficou com a gente aqui até agora aprendeu e vai manejar a sua lavoura de soja, aí, principalmente na fase final da dessecação, com muito mais maestria. Muito obrigado, viu, Renato? É sempre um prazer enorme conversar com você. A gente não conversa só aqui no podcast, a gente conversa bastante aí pelo WhatsApp, mas vou fazer uma cobrança para você. Você tá precisando voltar aqui em Sinop, entrar aqui na UFMT, ver o que mudou e tomar um café com a gente lá no Laboratório de Sementes, viu? Com certeza, viu, professor? É uma honra sempre poder participar aqui do Mundo Agro Podcast e, assim, esse canal que tem se tornado aí uma grande referência dentro e fora das lavouras e volta e meia. Às vezes eu tô com algum coordenador de alguma cooperativa ou outra, ele fala, mas você já viu esse podcast aqui do pessoal, até o último agora, recente, né, o de mofo branco, foi muito bom também, né? Então, você vê que levar a informação pro produtor é um bem maior que a gente pode estar fazendo, né, que a gente pode tentar ajudar o máximo possível. E para mim sempre é uma honra, um privilégio poder estar aqui. Agradeço sempre aí, tanto a você, como também a toda a oportunidade que eu possa ter aí para poder ajudar, né, no que a gente puder, para transferir toda uma base de conhecimento. E eu digo sempre que a gente nunca sabe tudo, né? A gente está sempre praticando conhecimento e aprendendo sempre, né? Então, eu que agradeço demais aí, com certeza, né? A hora que a gente tiver um tempinho, vamos sim tomar um café aí na UFMT. Faz muitos anos que eu não dou um pulo aí, mas certamente tô devendo uma visita aí, viu, professor? Não vai faltar oportunidade. Legal, legal. Muito bom, Renato, muito obrigado. E para você que ficou com a gente até agora, na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Renato, um forte abraço para você e um bom restinho de ano aí, né? Nós estamos aqui em março, tem mais um pouquinho de ano para passar aí falando dessa nossa agricultura. Um abração, Renato, tudo de bom. Um abraço. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida. Siga o Mundo Agro Podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcast e se inscreva no Castbox ou no Google Podcast. E favorite no Deezer, assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. Olá, meu nome é Thiago e eu sou o editor desse podcast. Para saber mais sobre o meu trabalho é muito fácil. Acesse o site ediçãoondemade.com.br ou segue lá no Instagram, @ediçãoondemade. Até o próximo podcast.